Sejam muito bem-vindos. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, alcançou a meta de 65 bilhões de reais para financiamento indireto de pequenas, médias e microempresas no Brasil. Meta alcançada com alavancagem, financiamento e com fundo garantidor para esse segmento, pelo menos metade desse recurso. Para falar sobre esse objetivo, estamos com o diretor de desenvolvimento do BNDES, José Luiz Gordon, com a gente hoje no canal Empreender. Seja bem-vindo. Obrigado, Arengo. Obrigado pelo convite para estar aqui numa entrevista e poder falar um pouquinho do BNDES que a gente tem feito para as pequenas empresas e outras ações. E para a gente é um prazer e, inclusive, um assunto muito importante para quem está nos acompanhando, muitos micro e pequenos empresários aqui na escuta de A Entrevista. Primeiro, como o banco conseguiu atingir essa meta, como é que ela foi colocada e como conseguiu atingir esses números? Legal. Atingir as pequenas empresas era uma meta do governo do presidente Lula. Ele sempre falou na campanha que atender mais as pequenas empresas era um objetivo e o BNDES tinha que estar voltado para atender mais as pequenas empresas. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, colocou uma meta para o ano de chegar a 65 bilhões. No mês passado, no mês de outubro, a gente conseguiu cumprir essa meta, chegamos aos 65 bilhões para as pequenas empresas, atingindo uma grande quantidade de pequenas empresas. O BNDES ele não opera diretamente com as pequenas empresas. Nesse caso, ele é o que a gente chama tecnicamente de está no segundo piso. Ele passa os recursos para várias instituições espalhadas pelo país. Então você tem bancos privados, cooperativas, agências de desenvolvimento, bancos de desenvolvimento espalhados por todo o país que operam os recursos do BNDES e dão para as pequenas empresas. O próprio Banco do Brasil opera recursos do BNDES e cede recursos para as pequenas empresas. Então, pulverizando, fazendo com que esses recursos cheguem em todo o país, nas pequenas empresas, atingindo elas que precisam muito desses recursos, geram emprego, geram demanda. E um outro instrumento muito importante do banco é o Fundo Garantidor do BNDES. O Fundo Garantidor, que é o PAC-FGI, tem esse nome complicado, mas é um fundo garantidor tão importante para as pequenas empresas. Elas precisam de uma garantia, muitas delas, para poder conseguir o crédito. O BNDES tem esse fundo garantidor que ajuda as pequenas empresas. Logo no começo da gestão do presidente Mercadante, foi feita toda uma reengenharia do fundo garantidor para que a gente pudesse pegar alguns recursos, realocá-los para poder impulsionar mais as pequenas empresas usarem esse fundo garantidor para pegarem crédito. E aí chegamos a mais de 30 bi só utilizando o nosso fundo garantidor. O lado bom desse é que a gente dá o fundo garantidor e utiliza os recursos que estão no sistema, ou seja, faz com que os recursos que estão nos bancos privados e em outros cheguem nas pequenas empresas a partir das garantias, além do recurso do BNDES. Ou seja, o BNDES cumprindo seu papel de chegar também nas pequenas empresas, nas médias empresas, ajudar que elas possam investir e ajudar que a economia possa crescer. Esse é um papel estratégico. Já batemos 65 bilhões, pretendemos aí até o final do ano chegar a mais próximos de mais pequenas empresas e médias empresas. Agora, para quem está nos acompanhando, como ter acesso a esses financiamentos indiretos, mas com fundo garantidor? Qual é o caminho para esse pequeno, micro e médio empresário que quer ter esse recurso para desenvolver o seu negócio? Isso. Em cada estado, em cada região, tem os agentes repassadores do BNDES. Então, lá no site do BNDES, você vai encontrar todos os agentes repassadores de cada região, dos municípios, para que os pequenos empresários possam chegar, demandar os recursos do BNDES lá. Então, os pequenos empresários podem ir lá, falar, eu queria um empréstimo, queria ver as condições de empréstimo do BNDES, sei que tem o fundo garantidor do BNDES, o PAC-FGI, gostaria de ver como é que eu consigo utilizar. E aí essa rede vai ceder o crédito, vai buscar a garantia e ajudar o pequeno empresário a ter acesso a esses recursos, como esses outros que acessaram os 65 bilhões de reais. Agora é importante até a gente aproveitar essa oportunidade para explicar o objetivo do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Por que existe o BNDES e qual é o papel estratégico de financiar o pequeno, micro e médio empresário, que a gente sabe hoje, por números, são os segmentos que mais empregam hoje, mais distribuem renda, geram impostos no Brasil. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem um papel estratégico de pensar o desenvolvimento econômico, de pensar o desenvolvimento social e hoje, digamos, tem mais até o essa é a sustentabilidade. Nós estamos cada vez mais fortemente apoiando a agenda de sustentabilidade. Então, o banco tem esse papel de chegar em quem precisa. Ele tem esse papel. Tradicionalmente, as instituições financeiras não chegam onde o BNDES chega. Ele tem esse papel para isso, de ajudar as pequenas empresas, de que elas gerem emprego, mas também a agenda de inovação, por exemplo, a inovação tecnológica é uma agenda de alto risco, onde os bancos privados não chegam. E o BNDES tem o papel de apoiar e de correr esse risco
A agenda de sustentabilidade, que é uma agenda ainda muito incerta, onde o Brasil pode ser um líder, o BNDES também tem esse papel de impulsionar o setor privado. A agenda de infraestrutura, por exemplo, saneamento. Boa parte do que está sendo financiado de saneamento é o BNDES que tem apoiado, né? Em parceria com o setor privado, com o mercado de capitais, o BNDES tem apoiado. E outras infraestruturas pelo país, né? Então o BNDES tem esse papel de promover o desenvolvimento, né? De levar o recurso para quem precisa, onde vai gerar emprego, vai gerar renda, vai ajudar a sustentabilidade, a gente crescer com maior produtividade. Esse é o papel do banco, incluindo até a agenda de exportação. O BNDES é o principal apoiador de exportação, por exemplo, né, para as empresas de alto valor agregado, né? Por exemplo, que exportam aviões, ônibus, máquinas, equipamentos, incluindo as pequenas empresas. O BNDES apoia também as pequenas empresas a exportarem. Isso é um papel estratégico, não só de investirem aqui, mas sempre que elas ganhem mercado. Hoje o Brasil tem apenas 2% do mercado global, 98% está fora. Nós precisamos que nossas pequenas empresas, médias empresas, disputem esse mercado global. E é o papel do BNDES também ajudá-las a exportar. Aí o senhor tocou num ponto que é um grande desafio das pequenas empresas, na comparação com outros países, como por exemplo a Itália. Hoje no Brasil, as pequenas e micro representam aí cerca de 1% da pauta de exportação do Brasil. Esse é um desafio grande. Agora o senhor tocou na resposta num tema que ele é fundamental, a gente aborda muito aqui em A Entrevista, que é a inovação. Está no seu rol, na sua diretoria de desenvolvimento, inovação. Por que é estratégico apoiar a inovação no Brasil e por que há um risco embutido nesse financiamento? A agenda de inovação, ela intrinsecamente tem o risco embutido. Você vai fazer um desenvolvimento tecnológico, você vai desenvolver uma nova tecnologia, mesmo que seja algo muito simples ou algo incremental, como falam, quando você vai colocar aquilo no mercado, você tem o risco de não ser aceito pelo mercado, você está desenvolvendo uma tecnologia, ela pode dar errado, então ela tem um risco. É um custo muito grande. Então, por isso a gente precisa das menores taxas para apoiar essas empresas. Então, a primeira medida que o governo do presidente Lula tomou quando entrou foi para o BNDES, mandou para o Congresso Nacional para que o BNDES pudesse usar a menor taxa possível para apoiar a inovação, que é uma taxa que chama TR, taxa de referência. Essa taxa hoje, ao ano, está dando 4% ao ano. É uma taxa extremamente barata, muito fácil para os empresários acessarem para que eles puderem inovar, porque com 4% ele não vai ter um custo tão grande. Então, essa é a primeira medida que o governo do presidente Lula mandou, o presidente Mercadante colocou como uma prioridade, levou ao Congresso, o Congresso Nacional aprovou por unanimidade, o Conselho Monetário Nacional, depois que regulamentou, nós estamos começando agora a operar essa taxa. Já é uma mudança muito grande, uma taxa barata que está levando para os empresários. E a ideia é que a gente possa apoiar o máximo possível os empresários com esse recurso. É um recurso limitado, são 5 bilhões por ano, mas antes não tinha nada, né? Então, são 5 bilhões por ano, ao longo do governo do presidente Lula vão ser 20 bilhões do BNDES. Mas olha que interessante, Orengo. O governo do presidente Lula está colocando para a agenda de inovação, que inclui as pequenas empresas, a maior soma de recursos da história para o apoio à inovação. São 60 bilhões de reais para a inovação tecnológica do setor empresarial. Vou repetir, são 60 bilhões de reais para a inovação tecnológica. São 20 bilhões do BNDES e mais outros 40 bilhões da FINEP. Uma parte também é crédito, KTR, que o governo do presidente Lula também fez essa implementação, e outra parte é 20 bilhões não reembolsáveis. Digamos, entre aspas, né? Entre aspas, um fundo perdido, digamos assim, mas é onde tem muito risco, um desenvolvimento tecnológico pesado. É a maior soma de recursos para a gente poder fazer com que as empresas possam inovar. E aí, você vai ter uma grande capacidade de que as empresas possam inovar, competir, ganhar competitividade e possam conseguir exportar. Você fala, as empresas italianas exportam. Elas exportam alto valor agregado, né? Elas não exportam coisas com baixo valor agregado. Para você competir internacionalmente, você precisa ter alto valor agregado. Por isso, você precisa desenvolver tecnologia, agregar valor no seu produto. E aí, o governo do presidente Lula agora vai poder estar colocando 60 bilhões para as pequenas empresas e grandes empresas poderem inovar, né? Então, isso é muito importante. É a maior soma de recursos aplicada para a história de inovação. Essa política de inovação está sendo comandada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, pelo vice-presidente Alckmin, que está dando as grandes linhas, criou 6 grandes missões para o país, né, para poder apoiar o setor industrial. E aí essas 6 missões são focadas em agendas sociais, agendas importantes para o país, e apoiar o setor empresarial e com grande foco também para as pequenas empresas inovarem e poderem ganhar mercado nacional e internacional. Esses dados são importantes. 60 bilhões de reais para a inovação, 20 bi, meio BNDES, 40 bi. FINEP. Agora a gente sempre dá o caminho aqui no programa, para quem está nos acompanhando, né, e tem interesse em investir em inovação, grandes empresários, inclusive, que nos acompanham. Qual é o caminho para alcançar esses financiamentos? Excelente pergunta.
Para os pequenos é o caminho de sempre. Ir nos agentes descentralizados, eles já têm recursos para poder operar e apoiar os pequenos empresários no crédito, né? Para os grandes, aqueles acima de 80 milhões de faturamento, procuram diretamente o BNDES ou a FINEP, né, que vão apoiar os projetos que eles possam levar, né? Então, crédito, diretamente, indiretamente para as pequenas empresas, nos agentes descentralizados do BNDES e da FINEP, ou os grandes acima de 80 milhões com BNDES e FINEP diretamente. Nos recursos não reembolsáveis, o governo vai lançar uma série de editais ao longo dos próximos meses para exatamente esse recurso chegar, né, e ter uma avaliação, porque é um recurso, digamos assim, mais nobre, né? O recurso não reembolsável tem todo um processo de edital para que sejam avaliados projetos em áreas estratégicas. Aí, ao longo dos próximos meses, esses editais vão sair para que os empresários possam acessar, pequenos e grandes empresários, ou seja, ajudar o empresário a ter acesso a recurso de qualidade, recurso a baixo custo, para inovar e desenvolver tecnologia e ajudar o país a crescer com mais qualidade. Então fique de olho, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, investimentos em micro e pequenas empresas, liberação de linhas de crédito por parceiros associados do BNDES, investimento em inovação. E a gente vai um rápido intervalo. Na volta, eu quero já deixar um assunto para a gente debater aqui, que é economia verde. É o assunto do momento, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Então não saia daí, a gente está conversando hoje com José Luiz Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Voltamos já, não saia daí. Voltamos com a entrevista hoje, conversando com José Luiz Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Fomos para o segundo bloco com um tema já para discussão, economia verde e por que é estratégico o país, o Brasil, investir em economia verde. Qual é a estratégia hoje do BNDES para essa pauta? Amigo, essa talvez seja a pauta mais importante, não do país, não do BNDES, mas do mundo, né? Nós vivemos um momento de mudanças climáticas muito forte, muito pesada, e o BNDES pode contribuir muito para essa agenda, né? O Brasil pode ser um líder, né, na agenda de desenvolvimento sustentável, de descarbonização. Nós temos uma fauna fantástica, uma biodiversidade gigante, nós já temos uma matriz energética limpa, né? Nós podemos desenvolver uma série de tecnologias, nós temos um agro que já vem sendo muito sustentável, pode ser ainda mais, né? E as empresas brasileiras, o setor empresarial brasileiro pode agregar isso no seu valor. Por quê? Primeiro, tem uma matriz energética limpa, todos os produtos saem de uma matriz energética limpa, pode ficar ainda mais limpo, né? Nós podemos desenvolver tecnologias a partir da nossa biodiversidade, né? Uma série de fármacos, novos produtos, novos materiais, a partir da biodiversidade brasileira. Nós podemos agregar valor em novas fontes de energias renováveis. Pensar toda a parte de mobilidade sustentável, o Brasil tem um potencial gigante. Então, nós temos aí uma janela de oportunidade para o Brasil ser líder de desenvolvimento de tecnologia, para a indústria poder desenvolver tecnologia, para o pequeno empresário poder agregar muito valor, a capacidade dele ser ágil, né, de implementar coisas muito fáceis, de ver onde precisa implementar. Então, a agenda do Brasil é muito importante. O Brasil pode ser líder e vai ser líder. Essa é uma decisão que o governo do presidente Lula tomou, que o ministro Fernando Haddad tem colocado com a transição ecológica e o presidente Mercadante do BNDES tem colocado como uma agenda estratégica. Para você ter uma noção, o Fundo Clima, que é o fundo que o BNDES administra, é um fundo que esse ano tem em torno de 400, 600 milhões de reais. A partir do ano que vem vai ser um fundo de 10 bilhões de reais, né? Foi tomar uma decisão, o governo vai emitir um Green Bond, né? Esse Green Bond vai trazer recursos, né? Vai captar no mercado, vai trazer esses recursos para o BNDES. E aí tem a questão cambial, quando você mete um Green Bond, o Tesouro vai fazer o hedge, né? E vai ficar um custo muito barato para a gente apoiar o setor empresarial, a infraestrutura sustentável, né? Com esse recurso. Então, botar uma soma de recursos muito grande para apoiar o desenvolvimento de tecnologia, a expansão de capacidade de infraestrutura sustentável, desenvolvimento de tecnologia, expansão de produtividade, né? Das pequenas, médias e grandes empresas para a agenda de sustentabilidade. Então, essa é a agenda que o Brasil pode ser líder e nós pretendemos apoiar muito no BNDES. O BNDES já vem fazendo isso. Na área de infraestrutura, toda a área de saneamento, que é fundamental, nós estamos crescendo o apoio a esse investimento. O apoio a novas fontes de energia, energias renováveis, o BNDES tem aumentado cada vez mais seu apoio e muitos projetos ligados à indústria verde. A indústria pode se descarbonizar de forma rápida. A indústria brasileira não é o que mais emite CO2, né? Mas dentro da indústria brasileira dá para rapidamente você descarbonizar ela, transformar ela numa indústria mais eficiente.
E aí, tanto você... uma das coisas muito fáceis, muito rápida e muito importante para você descarbonizar a indústria é a incorporação, por exemplo, da economia digital. Você pode utilizar técnicas de manufatura 4.0, inteligência artificial, para dar ganho de produtividade e de eficiência, com menor desperdício, por exemplo, na pequena empresa, né? Para que a gente possa melhorar, né, o uso dos insumos. E isso faz com que ela ganhe em produtividade, mas também ganhe em sustentabilidade. Muitas vezes a gente não entende que o ganho de produtividade também é ganho de sustentabilidade, né? E nisso eu queria aproveitar o gancho para falar de um programa novo que o governo vai lançar, que é o Brasil Mais Produtivo. Esse é o maior programa de produtividade para as pequenas empresas da história do Brasil. Serão 200 mil pequenas empresas atendidas por esse programa, que será lançado pelo governo do presidente Lula agora e vai poder implementar uma parceria Sebrae, Senai, BNDES, FINEP e Embrapi, todos conjuntos, financiando as pequenas empresas para que elas aumentem a produtividade dela, tenham ganho de eficiência, né? Então a ideia é que esse programa aqui vai ser uma parceria com o Senai e com o Sebrae muito forte. As empresas vão nos Senais, as redes Senais estão espalhadas aí por todo o Brasil, né? E lá eles vão ter uma série de implementações na sua fábrica, de gestão, de melhoria. Tem uma técnica chamada Lean Manufacturing, né? Que você melhora o processo produtivo, realoca as máquinas para que tenha menor desperdício, como você melhora onde cada um dos funcionários vai ficar, coleta os dados, consegue dar maior racionalidade, então vamos aplicar esse tipo de modelo. E depois a digitalização, aquisição de máquinas, equipamentos que possam ajudar na digitalização e sensoriamento da fábrica para dar melhor uso. Então esse é um programa fantástico, que tem um impacto em produtividade, mas também tem um impacto em sustentabilidade. Por quê? Porque você vai agregar menor desperdício. Então é um programa muito importante que a gente espera que a gente possa ajudar as pequenas empresas a darem um salto competitivo, de produtividade, de eficiência, diminuir custos, ou seja, levar as nossas pequenas empresas para um novo patamar competitivo. A gente está falando de 200 mil empresas, pequenas empresas que vão ser selecionadas ou vão ser beneficiadas com o programa Brasil Mais Produtivo, né? Como essas empresas elas podem participar desse processo? A gente está falando de investimento no médio, longo prazo, né? Qual é hoje o resumo aí do Brasil Mais Produtivo? Legal. Esse programa tem uma parte muito interessante que inicialmente a gente está apoiando ele com recursos não reembolsáveis, ou seja, em primeiro momento a pequena empresa não vai precisar arcar com recursos, né? Então ela tem que procurar a rede Senai, quem vai operar esse projeto é a rede Senai, que está espalhada por todo o Brasil, os Senais estão espalhados, né? Procuram a rede Senai, vão fazer o processo de chamamento, eles procuram a rede Senai, se candidatam e vão poder ser atendidos. Depois disso, se eles quiserem fazer alguma incorporação de máquinas, equipamentos para digitalizar, nós vamos ter aquela linha que eu falei inicialmente para você no começo da nossa entrevista, para inovação, que é a TR, que é 4% ao ano, muito barato para digitalizar as pequenas empresas. Então é uma soma de esforços, recursos não reembolsáveis inicialmente, fazendo um diagnóstico, melhorando a eficiência delas, aumentando a produtividade. Depois, na hora que elas forem fazer os seus investimentos, vão pegar a menor taxa que existe para financiar, para poderem expandir suas fábricas. Então é um grande programa para a gente ajudar as pequenas empresas. Agora, quando a gente fala de mercado de carbono, economia verde, a chamada descarbonização, qual é hoje o potencial real do Brasil? O potencial e qual é o risco também de se não investir em algo que se fala em todo mundo, que é uma pauta hoje mundial, e a gente pode falar que hoje é uma corrida aí entre os países. O risco, assim, se você não investir na descarbonização, você vai ficar fora do mercado global. E também depois do mercado nacional. Não tem, essa agenda é a agenda que está colocada, a agenda que está posta. Os consumidores vão começar a avaliar seus investimentos, seus produtos a partir, eles vão comprar a partir se está dentro dessa agenda de sustentabilidade. Os países, porque você quer exportar, vão colocar isso como barreiras não tarifárias, ou seja, quer exportar para país A, B ou C. Se você não tiver com toda a sua agenda de descarbonização, eles vão segurar. É uma agenda barreira não tarifária, então vai precisar investir para ganhar mercado, né? E o potencial do Brasil é enorme. O Brasil pode realmente ser o líder nessa agenda. Nós temos, como eu falei, né, matriz limpa, energética, que vai crescer, né? Nós temos toda uma biodiversidade que nós podemos explorar, agregar valor nos cosméticos, nos fármacos, novos materiais, uma série de produtos que podem ser agregados na nossa... A gente fala muito da Amazônia, né? Mas nós temos cerrados, nós temos uma Mata Atlântica, a Caatinga, então tem muita capacidade de agregar valor. Produzir mais alimentos também, né? Alimentos mais sustentáveis. Hoje o agro é importante, super importante, cada vez mais sustentável, e vai ter uma série de barreiras não tarifárias, então o agro já está sendo cada vez mais sustentável. Então, o espaço, a jornada de oportunidade do Brasil é essa. E nós não podemos perder. É essa que é a grande verdade. E é até importante a gente aproveitar esse momento e discutir esse assunto, porque muita gente nos acompanha e acha que isso é algo que está muito longe, né?
ou às vezes tem dificuldade de botar na matemática. Ok, mas se eu investir X em inovação, né, em descarbonização, qual é o retorno que eu vou ter? Né? Então essa é uma pergunta que a gente recebe muito aqui. Como explicar para esse empresário que ele precisa colocar lá no plano de negócio dele, precisa colocar na agenda o investimento em inovação e na economia verde? Eu sempre, quando faço essa pergunta, eu uso um exemplo. Eu estava na China uma vez, e aí um empresário chinês falou assim, eu estou investindo em células fotovoltaicas. Aí levantaram a mão na plateia e perguntaram para ele, mas a energia fotovoltaica está muito cara, o investimento é muito alto. Ele falou, eu estou investindo agora, porque lá na frente eu vou ser o maior vendedor de células fotovoltaicas do mundo. E não deu outro resultado. Eles investiram naquele período e hoje dominaram o mercado. Quem domina o mercado de célula fotovoltaica é a China. Então, essa vai ser a entrada. O empresário não vai ter solução. Ele vai ter que investir em aumentar a produtividade dele via digitalização e ele vai ter que investir em descarbonização. Ele vai ter que mostrar que ele está descarbonizando, que ele está preocupado, né, com o que chama de economia circular, com o uso, né, e reuso do que ele está produzindo, né, com o que ele está desperdiçando. Ele vai ter que dar um uso diferenciado, mostrar isso. Então, essa agenda chegou para ficar, vai ser condição para os consumidores, vai ser condição para você exportar. Então, o empresário brasileiro tem uma agenda muito importante para poder investir, tem o apoio do BNDES para isso. Como eu falei, o Fundo Clima, que é um fundo de 10 bilhões, também vai utilizar toda essa rede, né, que a gente tem de instituições para chegar às pequenas empresas, para que elas possam utilizar esse recurso que vai estar a um custo muito acessível também. E também podem investir em inovação, porque você pode inovar com tecnologias ligadas à descarbonização. Agora, é até interessante a gente falar para o nosso micro, pequeno e médio, né? Porque ouvem a discussão desse assunto e percebem, ou tem aquela percepção muitas vezes, que essa é uma discussão só para os grandes empresários, para os grandes industriais, né? De que forma esse segmento, a gente estava falando que é o segmento que mais emprega hoje no Brasil, precisa estar inserido nessa discussão. Essa discussão não é dos grandes, dos médios, é de todo mundo. Então, os pequenos empresários, eles são muito rápidos em se adaptar, né? Eles têm essa capacidade de se adaptar, de entender. Então, eles vão ter que entrar. E eles podem fazer diferença, né, nessa agenda para o Brasil, gerando empregos também verdes, que chamam. Quando você gera emprego dentro de uma empresa que está se descarbonizando, você está gerando empregos verdes também. Então, ele tem um papel estratégico, ele vai estar na cadeia da grande empresa. A grande empresa vai cobrar do pequeno empresário dele estar, né, com essa agenda de economia circular, de descarbonização, porque lá na frente ele vai ter que falar para onde ele vai vender, olha, eu tenho toda uma cadeia que é descarbonizada. Então, o pequeno empresa que se descarbonizar, ele vai conseguir vender mais para os grandes empresários também, porque ele vai cobrar isso também dele. Então, todo o ciclo vai ter que estar descarbonizado e isso vai ser bem importante. Para você, inclusive, que está nos acompanhando, esse é um assunto que a gente discute muito aqui. Inclusive, tivemos aqui recentemente no programa com o secretário de Economia Verde, Rodrigo Hollenberg, que ele apresentou um cálculo que chama muito a atenção da nossa audiência, que é um potencial de 100 bilhões de reais desse mercado no Brasil. A gente pode realmente chegar aí a esse patamar, esse recurso que a gente está disputando aí no mercado mundial? Esse é o nosso espaço. Nosso espaço é muito grande. Tanto na parte do setor industrial, quanto na parte de investimento em infraestrutura sustentável. O investimento em infraestrutura sustentável são alguns trilhões que a gente precisa fazer. Saneamento, energia renovável. Então, vai movimentar muito fortemente a economia brasileira essa agenda. Vai mudar o paradigma nosso, fazer com que as nossas empresas possam crescer. Mas elas vão estar preparadas para isso e entenderem que elas vão ter que começar a investir nisso. E para isso o BNDES vai estar aqui para apoiá-las em toda essa agenda que elas têm que fazer. Agora, quando a gente fala no BNDES, até é importante a gente aproveitar a oportunidade de discutir a estratégia hoje do BNDES, porque ficou muito na memória do brasileiro grandes investimentos do BNDES para grandes empresas que são players no mercado internacional. Agora, a entrevista, a gente está conversando desde o início do nosso bate-papo aqui sobre investimento estratégico no pequeno, no micro, no médio. Como é a definição dessa política hoje no banco, né, para apoiar os grandes players brasileiros no mercado internacional, mas também os médios, pequenos e microempresários no Brasil? Legal, Aurélio. Essa pergunta é bem importante. Primeiro, alguns dados, né, que a gente começou falando que chegamos a 65 bilhões do apoio às pequenas e médias empresas. Isso representa em torno de 50% da carteira do banco, ou seja, destinado para as pequenas empresas. Isso era uma prioridade do governo do presidente Lula, né, lá na campanha, e agora já está sendo colocado em prática. Então, nós vamos continuar apoiando as pequenas empresas fortemente, cada vez mais. Agora, na agenda de inserção internacional, o BNDES tem algumas coisas estratégicas. Nós fizemos recentemente uma redução. O BNDES tem um mecanismo chamado pré-embarque. É quase um capital de giro, né, para o financiamento para quem quer exportar.
Desse pré-embarque, mais ou menos em torno de metade já foi para o setor, metade dele é para as pequenas empresas. E esse ano nós temos uma redução do nosso custo, né? O custo do BNDES chamado de spread, né? O bancário. Nós fizemos uma primeira tranche esse ano, nós botamos 2 bilhões de reais e nós reduzimos para as pequenas empresas o nosso spread em 60%. Exatamente para apoiar as pequenas empresas a conseguirem exportar mais, né? Aí o resultado foi muito bom, nós estamos finalizando agora os contratos com essas pequenas empresas para que elas possam exportar mais e ganhar mercado. Porque o mercado de exportação é muito sensível a custo. Então, quando eu dou um empréstimo para ele poder exportar, o que o BNDES fez? Cortou na carne, na nossa carne mesmo, no nosso lucro, para poder apoiar mais o setor pequeno empresário a exportar mais e ganhar mercado, né? E agora nós vamos criar, logo mais o presidente Lula deve mandar para o Congresso Nacional a criação do Exim Bank. Dentro do BNDES nós vamos criar uma que chama de Paper Company, né? Um CNPJ específico voltado para apoio à exportação. E uma das ações importantes que a gente quer é ajudar o pequeno empresário a exportar mais. É fundamental que ele ganhe mercado, que ele vá para fora, exporte, não fique só aqui no mercado brasileiro, que também é bom para eles, mas para isso vai ter que ter agenda verde, vai ter que inovar, vai ter que ter ganho de eficiência e produtividade. Então, todos os programas que o governo presidente Lula está fazendo são importantes. Investir mais em inovação, a agenda verde e o ganho de produtividade, né, com o Brasil mais produtivo, que está sendo comandado pelo vice-presidente Alves. Um tema extremamente rico, importante, e eu quero agradecer aqui José Luiz Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio do BNDES, e já deixar convites para novas entrevistas aqui no canal Empreender. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer principalmente a você que acompanhou a entrevista e já deixar também convites para as novas entrevistas aqui do canal. Muito obrigado e até a próxima.